Eu queria muito que fosse somente esses 4 padrões, mas a verdade é que não é. E infelizmente não dá para abordar todos aqui com vocês em um único vídeo. Então se você assistir esse vídeo até o final e quiser saber mais sobre alguns padrões, me deixa nos comentários. Não esqueça de comentar, não esqueça de enviar esse vídeo para sua amiga, de deixar o seu like e, claro, de se inscrever no canal. Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Marjorie Amaral, sou psicoterapeuta de mulheres, além de ser mãe de 2 meninas adolescentes. Mas vamos ao assunto que você está muito curiosa para saber, que é sobre esses padrões que mulheres que se sentiram ou ainda se sentem, que foram ou que ainda são rejeitadas pela mãe vivem. E muitos desses padrões, muitas mulheres nem percebem que estão repetindo eles, porque eles são automáticos. Esses padrões foram registros que a sua mente foi fazendo ao longo da vida e que ela usa como base, como referência. Ela usa como aquele recurso que você precisa na hora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de reagir, de agir e etc. Então, por isso que, já explicando, muitas mulheres até identificam um padrão, mas elas não conseguem entender por que elas não conseguem interromper o padrão, por que elas repetem mesmo não querendo repetir. E a verdade é que muitas mulheres nem percebem que estão vivendo esse padrão. Pra mim, dos 4 que eu listei aqui pra vocês, que eu fiz uma colinha, até mesmo pra não me estender tanto, mas também pra ser fiel aqui a esse conteúdo pra vocês, pra não perder nenhum detalhe, pra mim, assim, todos são muito ruins. Tá? Mas o último é o pior. Por quê? Porque os 3 primeiros pode ser que você já tenha identificado eles, que você já tenha percebido, que você vem repetindo esse padrão. Mas o último é um que a maioria das mulheres não percebem. Elas vão perceber, na verdade, muitas das minhas clientes perceberam que estavam repetindo esse padrão depois de, assim, 4, 5 sessões de terapia. Demorou um tempo para ela identificar. Tá? E eu sei que muitas pessoas acreditam que um processo terapêutico, na verdade, assim, quem nunca fez terapia, acredita que é um processo onde o terapeuta vai chegar, vai dar dica, vai orientar, vai dar conselho e etc, vai mostrar pra ela o que tá errado e etc, e não é bem por aí. O papel mais importante da terapia é você conseguir identificar, é você conseguir ter clareza do que você sente, é você conseguir nomear os seus sentimentos, é você conseguir identificar os padrões, identificar os comportamentos, mas isso a gente fala também em um outro vídeo. Tá, vamos trazer esses padrões então? Olha só, como eu mencionei, esses padrões podem ter sido registrados na infância, na adolescência, na juventude, podem ser padrões recentes, tá? Podem ser padrões que foram gerados lá quando, na infância, você se sentiu rejeitada. Pode ser que hoje, na vida adulta, você fala assim, não. Analisando bem, né, trazendo para racionalidade, muitas mulheres dizem isso. Hoje, como mãe, eu entendo a minha mãe, mas entender não significa que esse seja o registro que a sua mente tem, tá? Armazenado e que ele utiliza toda vez que necessário, tudo bem? Porque pode ser que durante muitos anos você venha utilizando esse padrão, que ele foi desenvolvido, que ele foi registrado em um momento lá da sua infância, da sua adolescência, que você não se lembra, e hoje é o que a sua mente usa a todo momento que ela precisa, é de uma forma automática, tá? Então, assim, muitas mulheres não buscam um processo terapêutico, não buscam fazer terapia, porque elas falam, não, durante a infância, assim, não foi lá essas maravilhas, mas hoje eu entendo a minha mãe, hoje eu percebo e etc. Mas entender não é o suficiente para mudar um padrão, para romper um padrão. E fazer um processo terapêutico é ter clareza sobre quais foram os momentos que você se sentiu, enfim, ferida, né? Que a ferida foi causada, etc. Não significa que você vai culpar a sua mãe ou que você vai ser má com a sua mãe. Não é sobre isso, tá? Então, é muito importante agora que você reconheça esse padrão. Porque se você está assistindo esse vídeo, você é uma mulher que está buscando por informações. Mas se tudo que você ouvir nesse vídeo, você ficar na reatividade, ou seja, reagindo e na negativa, na negação de não, mas não é bem por aí, não, mas isso é frescura, não, mas isso aí já passou, não, mas isso aí eu já entendi. Isso não vai te ajudar, tá? Porque tem muitas mulheres buscando por cura, buscando por uma restauração, buscando por respostas, mas estão negando todas as respostas, todas as ajudas, ok? Então é importante que você abaixe agora suas resistências para que essa informação faça sentido aí para você, para que essa informação produza um efeito bom para você, tá? Um efeito bom na sua vida. Vamos lá, o primeiro padrão. O primeiro padrão é autossabotagem e procrastinação. E por que eu trouxe os dois juntos? Nós poderíamos falar aqui durante 1 hora, mais de hora na verdade, só sobre autossabotagem, só sobre procrastinação. Mas eu trouxe os dois juntos porque
Esses dois comportamentos, eles são aliados, tá? Eles são comportamentos. Não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é falta de moral dos sonhos, não é falta de planejamento, não é falta de saber onde quer chegar, não é nada disso. Autossabotagem e procrastinação é um comportamento, muitas vezes até mesmo um mecanismo de defesa, de proteção que a sua mente utiliza a seu favor. Marjorie, mas espera aí, eu me saboto, eu procrastino, isso é ruim pra mim. Então você tá querendo dizer que isso, minha mente está utilizando esse comportamento sabotador, essa procrastinação a meu favor? Sim, pode ser que sim. Por quê? Pode ser que durante a sua vida, se sentindo rejeitada, sentindo que você foi tratada como a filha má, inclusive teve um dos posts aqui, eu vou tirar um print e colocar aqui pra vocês, teve um dos vídeos a qual recebeu um comentário, o seguinte comentário: eu fui barra, vocês vão ler aqui na tela, eu fui barra sou a filha má. Então assim, algumas pessoas chamam de filha má, algumas pessoas chamam, né, dão como referência a ovelha negra da família, enfim. A verdade é que, por exemplo, durante muitos anos, os filhos mais velhos, talvez as filhas mais velhas, e pode ser filho de mãe narcisista, pode ser porque a mãe não soube lidar muito bem, né, com a maternidade, etc. E aí se designou assim, né? Ah, eu sou a filha má, eu sou a filha que não presta, eu sou a ovelha negra da família. E aí o que acontece? Pode ser que por causa disso, durante toda a sua vida, tudo que você fazia, nada era bom. Nada era o suficiente. A mãe é a nossa primeira referência. É o primeiro olho no olho que nós temos. É o primeiro toque, é sempre com a mãe, né? Então, imagina só, se para aquela que é o meu porto seguro, que é a minha referência, que é o meu esteio, que é a que me alimenta, que é a que é para me cuidar, se para ela nada que eu faço, ou tudo que eu faço não está bom, ou não é o suficiente, ou é sempre motivo de crítica, é sempre motivo de zombaria, é sempre motivo de humilhação, é sempre motivo de briga, de contenda, para quem mais será? O que eu percebi, né, acabei percebendo em alguns atendimentos, é que muitas mulheres que viveram essas experiências de ser a filha má, ou de ser a ovelha negra, ou de ser a filha qual a mãe tratava ali com uma certa rigidez, com uma certa rispidez e até mesmo com uma certa rejeição, porque não vamos anular o fato de que, sim, tem mães que rejeitam. Tem mães que agem de uma forma que a criança interpreta que ela está sendo rejeitada o tempo todo. O que eu identifiquei nessas mulheres é que elas acreditam que elas não têm talento, que elas não têm dom e que a criatividade delas não é útil. Então elas têm medo de tentar, ela tem medo de testar, ela tem medo de se arriscar, ela tem medo de aparecer, ela tem medo de ser vista. É como se essa mulher ela estivesse sendo podada. Imagina, você planta uma semente, essa semente germina e começa a crescer uma pequena árvore. Só que toda folha que nasce, né, que começa a crescer nessa árvore, é como se a pessoa fosse lá e arrancasse. E falasse para aquele galho ali que fica, né, para aquele tronco, não é para você fazer isso. Essa folha aqui é ruim. Esse galho aqui a mais foi desnecessário. Para com isso. Enfim, com o passar do tempo, a pessoa é como se ela se atrofiasse, entende? Então, a pessoa ela passa a se auto-sabotar. Ela passa a procrastinar e ela não percebe que esse é um padrão sabotador. Ela busca por metodologias, ela busca por mecanismos, ela busca por estratégia, ela busca por aprender uma nova profissão, ela busca por aprender novas estratégias no mercado. Só que ela aprende, ela estuda, ela é muito focada, ela estuda. Só que na hora de colocar em prática, emocionalmente, a memória, o que foi registrado, o que tem armazenado dentro da mente dessa pessoa, e isso ela nem tá se lembrando porque isso tudo acontece inconscientemente, é o quê? É a poda. É o não pode, não faça isso. Isso é ridículo. Pra que você tá fazendo isso? Você não tá vendo que você tá me atrapalhando? Você não tá vendo que você tá sendo inconveniente? Eu lembro que eu escutava bastante assim, nossa, como você é exagerada. Nossa, como você fala demais. Isso acontece muito. A gente fala, nossa, tudo você chora. Sabe, tem crianças que são mais sentimentais, que são mais apegadas, e aí vive escutando, tudo você chora, que menina mole, que menina chata, cala a boca. Ou é aquela criança comunicativa, né, que nasceu pro palco, pra palestra, enfim, pra pregar, ou sei lá o que seja. E a mãe fica, para com isso, larga de ser aparecida, você não tá vendo que você tá me passando vergonha? Credo, que vergonha, cala sua boca, conversa demais. Né? E já tem aquela criança o quê? Que é mais quieta, que é mais calada. E aí tá sendo chamada de quê? Sua sonsa, você não faz nada, você não abre a boca, você passa vergonha, me chega nos lugares, você não abre a boca, você não brinca, você não... Respira. É muita coisa, eu sei. E tudo isso ativa muitos gatilhos, eu sei. Se você
está se sentindo mal nesse momento ouvindo tudo isso, se você está sentindo algum desconforto emocional, se você está sentindo dor emocional que está se transformando em dor física, que está caindo lágrima dos seus olhos, que está trazendo à tona todas as lembranças ruins, e se você ainda não faz terapia, procure uma terapeuta, procure uma profissional qualificada para te atender. Aqui embaixo eu vou deixar o link para que você acesse o meu contato para atendimento terapêutico. Eu ainda tenho alguns horários disponíveis, então clica no link, comece o quanto antes, porque tudo isso está paralisando a sua vida. Eu tenho ainda uma cliente, uma aluna, onde ela me perguntou: Marjorie, é verdade que as coisas que me aconteceram lá na infância podem estar me prejudicando hoje na vida adulta? E eu disse sim. E durante uma sessão, conversando com ela com muita dificuldade na comunicação, enfim, com algumas dificuldades em se comunicar, dificuldade em se expor, sempre muito calada, falando pra dentro. E aí ela começou a me contar que, enfim, relatar coisas que viveu com a mãe, experiências que viveu com a mãe, que ela conseguiu identificar que foi pouco a pouco, como se fosse castrando ela, minando ela, sabe? Como se ela fosse ali ficando cada vez mais limitada. A mãe sempre gerando afastamento, sempre criticando, sempre gerando ali um sentimento de rejeição. Infelizmente, muitas mães transbordando o seu entulho emocional nos seus filhos, né? Cala a boca que eu tô cansada, cala a boca que você só vem trazer problema pra mim, porque você é chata. E isso faz com que mulheres não se sintam suficientes. Todas essas críticas, todas essas podas, vai fazendo com que hoje na vida adulta, pode ser que você se sinta assim, você sente que nada que você fizer vai ser bom. Nada que você fizer vai valer a pena. Nada que você fizer vai ser o suficiente. E para piorar, quando a mulher que ainda se sente assim, ela não busca por ajuda terapêutica para que ela consiga, enfim, sarar, curar essas feridas emocionais, ressignificar esses traumas, o que acontece é que ainda na vida adulta, ela continua procurando por aquilo que faltou. Ela continua procurando por essa validação, por essa aceitação. Só que infelizmente ela procura nos lugares errados, né? E na verdade o que ela quer mesmo é a validação da mãe. Ela pode ter validação do marido, ela pode ter validação externa, ela pode ter validação das amigas, mas ela quer a da mãe. E aí ela faz de tudo, ela se esforça assim ao extremo para conseguir esse amor, esse carinho, esse afeto, essa aceitação. Ela busca fazer de um tudo para ser aceita pela mãe, porque se sentiu rejeitada a vida toda. Eu tenho clientes, inclusive, que no começo do processo, ela me relatou que, mesmo gostando de empreender, mesmo sempre sonhando em empreender, ela sempre desistia dos seus negócios e procurava por trabalho de CLT, por trabalhos fixos ou concursos públicos e etc, porque os irmãos trabalhavam dessa maneira e ela acreditava, ela se sentia rejeitada pela mãe e ela sentia que a mãe aceitava mais os irmãos do que ela, porque a mãe validava, porque é aquela questão, porque é um trabalho fixo, CLT, é mais segurança e etc. E o ato da mãe falar isso, ela já estava tão ferida. E assim, às vezes a mãe estava falando isso, nem era para ferir ela, sabe? Nem era com o intuito de atacá-la. Mas ela já estava tão ferida que aí essa fala da mãe validando os irmãos, a ação dos irmãos, a escolha dos irmãos, fazer com que ela se sabotasse os seus negócios. Entende? Então, entende que os padrões, muitas vezes, eles são repetidos e você nem percebe. Às vezes você começa um negócio atrás do outro, aí o negócio começa a dar certo, só que claro, tudo que começa a dar certo tem seu ônus e seu bônus. As coisas começam a dar certo, mas tá mais desafiador e etc. E você pensa, não, agora minha mãe vai me olhar, minha mãe vai entender o que eu tô fazendo, minha mãe vai me elogiar. E a sua mãe tá, nossa, você viu? A fulana conseguiu passar num concurso público, né? Olha que maravilha, agora ela tá tranquila na vida. Aí você pensa, putz, eu aqui me esforçando, me matando e minha mãe, assim, continua me ignorando. E aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas, desafio. Você fala, quer saber de uma coisa? Às vezes minha mãe tá certa, eu vou procurar um trabalho fixo, etc. Eu vou desistir desse negócio. Mas na verdade você tá desistindo não porque é desafiador pra você, porque você sabe que você vai dar conta. Você tá desistindo e vai procurar um trabalho seguro, porque é isso que a sua mãe acredita, que um trabalho fixo, trabalhar pros outros é mais seguro e é o melhor a se fazer, e você busca por essa aceitação e validação. Só que você não percebe, entende? Vamos pro segundo padrão, baixa autoestima. Autoestima é a estima que você tem a respeito de si mesmo. É o valor que você dá para tudo que você faz. É a importância que você enxerga em tudo que você faz. Normalmente a mulher que
foi rejeitada pela mãe, ela vive um padrão de baixa autoestima. E não tenha nada que ela faça que ela acha que tá bom. Porque ela continua esperando por uma validação que nunca existiu, por um elogio que nunca existiu, por um acolhimento que nunca existiu e que nunca vai existir. E aí é muito complicado porque quando a mulher identifica esse padrão aqui, eu já atendi mulheres extremamente criativas, extremamente inteligentes, extremamente competentes, assim, que faziam coisas incríveis, mas elas não conseguiam enxergar valor naquilo que ela fazia. Ela tinha baixíssima autoestima porque ela continuava esperando pela validação, pelo elogio de uma mãe que ela idealizou, que ela sonhava em ter. Então ela sonhava que um dia a mãe dela ia ser aquela mãe que ela sempre sonhou, que chega, que elogia, que valida, que fala: minha filha, que bom isso que você tá fazendo, que maravilha isso que você tá fazendo. E ela acreditava que quando isso acontecesse, ela ia ser extremamente feliz e a autoestima dela ia lá pra cima. Ou seja, primeiro que ela entendeu errado que é autoestima, isso é o que a maioria das pessoas fazem. Muitas pessoas acreditando que autoestima é a forma como você se veste, se você se vê bonito ou não, e não é bem por aí, porque autoestima não é somente a respeito de imagem. Muitas pessoas acreditando que a autoestima, ela depende de validação, de elogio do outro. Então, se o outro está me vendo, se o outro está validando, se o outro está me elogiando, se o outro está, enfim, me apoiando, aí sim eu vou ter autoestima, e não é bem por aí. Então, já começa que a percepção sobre a autoestima já está errada, porque a autoestima é o valor que eu dou, a importância que eu dou, é a percepção que eu tenho a respeito de mim mesma e a respeito não só de quem eu sou, mas daquilo que eu sou capaz de fazer. Muitas mulheres fazendo muita coisa, gente, tem mulheres lindas, com corpo assim, maravilhoso, autoestima baixíssima. Muitas mulheres fazendo muito dinheiro, prosperando, autoestima baixíssima. Mas por quê? Porque ela ainda espera que aquela mãe dos sonhos dela se torne realidade. E a mãe nunca veio. E aí, durante um processo terapêutico, muitas vezes, já vivi isso com algumas clientes, elas têm que viver um luto praticamente pelo desapego daquela imagem da mãe. E, gente, eu respiro profundo assim, porque sempre que eu estou trazendo algum exemplo das minhas clientes, eu me lembro do quão doloroso foi pra elas, do quão difícil foi pra elas. E eu sou humana. Eu costumo dizer que a terapeuta, a psicoterapeuta, que consegue passar, sabe, assim, ilesa, não sente nada durante um processo terapêutico, eu vou te falar. Ou ela não é desse planeta, ou tem alguma coisa errada, ou ela já morreu há muito tempo. Porque eu não consigo, né? Claro que ali no momento do atendimento terapêutico eu me mantenho firme, oriento e etc. Mas eu não consigo me abster da dor do outro. É uma dor que se transforma em uma dor física, sabe? É uma dor que leva as mulheres a colapsarem emocionalmente. É uma dor horrível, é uma dor que dói na alma, é um choro muito dolorido. Então, o que acontece é, muitas vezes, quando as clientes chegam e entendem isso, entendem que elas criaram uma ilusão a respeito da mãe que elas sonham em ter, elas percebem que elas vão ter que passar por um processo de luto para se desapegar daquela imagem, daquela idealização, daquela ideia, daquele sonho que ela prospectou em uma mãe que não existe, de uma mãe que não existe. Tá? Ou ela vai ter que entender, e aí é um processo, tá, gente? Aqui eu tô falando de forma muito subjetiva, mas entenda que é tudo muito detalhado. Às vezes são muitas sessões, são 4, 5 sessões para a cliente conseguir viver todo esse processo. E também tem essa questão de entender que a minha mãe não vai ser essa mãe. A minha mãe não vai me elogiar. A minha mãe não vai me validar. E aí nós trabalhamos outras ferramentas terapêuticas, outras atividades terapêuticas, enfim, durante um processo para que essa mulher consiga mudar essa perspectiva e fortalecer essa perspectiva a respeito da autoestima e ela conseguir ter autoestima. Então, é um padrão que muitas mulheres não percebem que, por mais que, enfim, tem pessoas que deformam o seu corpo, tem pessoas que deformam o seu corpo, tem pessoas que buscam coisas que não são legais para chamar a atenção da mãe. Enquanto essa ferida não for tratada, você vai buscar e esse vazio vai continuar existindo aí dentro de você, infelizmente, tá? Eu sei, dói. Mas ter clareza, ter ciência de tudo isso, ter noção de tudo isso, é muito importante para que você tome o primeiro passo, para que você vá em busca da sua cura, tá? Isso é importante para você, porque quem não reconhece, quem não identifica, não consegue mudar. Tudo bem? Vamos lá pro terceiro padrão? Pode ser que você vai se identificar com mais de um padrão aqui, tá? O terceiro padrão é a ausência de autocuidado, é a ausência de amor próprio.
Quando eu falo sobre autocuidado e amor próprio, ou vice-versa, eu estou falando sobre mulheres que não se importam em como se alimentam. Elas não fazem nenhuma atividade física, são extremamente sedentárias. Elas não se importam de passar dias e dias, enfim, só consumindo conteúdo, seja na Netflix, seja na internet, conteúdo que não vai agregar em nada, que é podre, que é... Sabe aquelas mulheres que passam um dia em site de fofoca? Sabe aquelas mulheres que passam muito tempo deixando comentários ruins, comentários nos posts das pessoas? Normalmente são essas mulheres, é sobre isso, é sobre essa ausência total de autocuidado, de amor próprio. São mulheres ou que não se preocupam com a sua imagem, ou que transformam a sua imagem para chamar atenção a todo custo, mas isso não significa essa distorção de imagem, vamos dizer assim, quando a mulher faz de tudo para chamar atenção. Isso não significa que a mulher é uma mulher que se cuida, que tem amor próprio. Não, muitas vezes as mulheres chegam assim ao extremo para tentar, né, para ver se consegue chamar atenção. E na maioria das vezes não consegue. Inclusive, eu tive duas clientes. Uma que relatou para mim o vício em maconha, porque ela falou: Marjorie, é uma forma que a minha mãe dá atenção pra mim, por mais que ela tá brigando comigo, eu já identifiquei que eu fumo e consumo, até mesmo, o que acontece? Vira um ciclo vicioso, né? Porque eu fumo é uma forma de ter atenção da minha mãe briga comigo, aí eu fumo porque eu tô estressada, enfim, vira um ciclo vicioso. Outra cliente me relatou: Marjorie, eu me visto como adolescente. Eu me visto como um adolescente e eu sei que tem alguma coisa que não está certo, porque eu tô fazendo 30 anos, já tem mais de 30 anos, se eu não me engano, essa cliente, já tenho mais de 30 anos e eu me visto como uma garotinha adolescente. O que tá acontecendo comigo? Então, começa a ter essa distorção de imagem, começa a ter essa autoimagem corrompida, totalmente distorcida, até mesmo para chamar atenção. Muitas se vestem ainda como criança para chamar a atenção da mãe. Outras vão para parte assim mais escandalosa, etc, para chamar a atenção. Algumas para chamar a atenção do pai, outra da mãe. Enfim, são muitos casos, são muitos detalhes. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até mesmo para não expor ninguém, mas também para não ficar tão longo, tá? Mas um ponto importante aqui que eu quero falar sobre essa ausência de amor próprio e de autocuidado é sobre existir por trás disso uma crença de não merecimento. É assim, eu faço qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu ajudo todo mundo, porque é o que normalmente acontece com todas as mulheres. Todas, 100% das mulheres que eu já atendi, que apresentavam esses padrões, que apresentavam essa dor, essa ferida emocional de ter sido rejeitada pela mãe, todas elas me diziam: eu cuido de tudo e todos, eu faço tudo para todo mundo, se precisar eu entrego todo o meu dinheiro, eu ajudo com tudo, mas a minha saúde tá indo pro beleléu. Não faz uma academia, não faz terapia, não cuida da saúde mental, não cuida da saúde emocional, não cuida da saúde física, não cuida da saúde espiritual. Tudo é para todos, menos para si. Investir em si mesma se torna futilidade. Investir em si mesma pode ser para um segundo plano, mas a questão é que esse segundo plano, ele nunca chega, tá? Ele nunca acontece. Então isso acontece muito, não é só, como eu disse, não é só sobre a questão do que vestir, como vestir, se veste bem, não veste, se o cabelo tá arrumado, se não, e etc. Acontece também, mas o problema é bem mais embaixo. O que eu costumo dizer é que a ferida ela está bem mais enraizada e bem mais lá no fundo do que a gente possa imaginar, tá? Então tem essa questão também. E eu falo pra vocês com base não em livros que eu já li, nada disso, mas com base em todos os casos que eu já atendi, onde clientes me relatavam a dor emocional pela ferida emocional de rejeição materna. Todas estavam sempre prontas para ajudar todo mundo, para investir em projetos, para fazer doações, mas se fosse para ela, enfim, o dinheiro acabava, não precisava, não restava dinheiro, ela sempre dava um jeito de fazer outras coisas, tá? Então esse é um ponto de alerta muito importante. Agora vamos para o quarto e último padrão, que esse é o mais sutil. Quando eu falo mais sutil, não é o que gera menos impacto negativo, não. É o que as mulheres menos percebem, que é o vício no caos. Muitas mulheres aprenderam a chamar a atenção com sofrimento, com problemas, com confusões. Eu tive uma cliente que eu nunca me esqueço, ela disse o seguinte: Marjorie, não vou me lembrar agora ao certo quantos anos ela tinha, a data, enfim, mas ela disse: Marjorie, eu lembro muito bem que eu inventei para minha mãe, que a professora me batia na escola, para chamar a atenção dela. E aí entenda, no começo desse vídeo eu falei pra você, eu não sei se eu falei nesse vídeo ou no outro vídeo, enfim,
Me desculpe se eu estiver sendo repetitiva, mas é porque são tantos vídeos que a gente grava. Mas a programação neurolinguística explica que um comportamento, ele é útil quando ele é criado. Independente, não importa, tá? Se esse comportamento, ele é um comportamento ruim ou ele é um comportamento bom. Eu acredito que foi em outro vídeo que eu falei isso. Inclusive, no final desse vídeo, abrindo um parênteses aqui rapidinho. No final desse vídeo, eu vou deixar pra você indicações de outros vídeos pra você continuar assistindo. Nós temos 2 séries. Na verdade, nós temos 4 séries. Eu vou deixar 2 aqui linkadas pra vocês, mas dá uma olhada no canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo bom aqui pra você sobre saúde mental, saúde emocional, comportamento, desenvolvimento humano. Mas vamos lá, voltando aqui. A programação neurolinguística explica que, uma vez que o comportamento foi criado, ele foi útil. Não importa se hoje ele é um comportamento ruim ou se ele é um comportamento bom. Vou te dar um exemplo. Explosividade. Eu era uma mulher extremamente explosiva. Só que esse comportamento não é um comportamento bom, não é um comportamento saudável, não é um comportamento que faz bem nem pra mim e nem pra quem está ao meu redor, nem pra quem convive comigo. Já tratei isso, tá? Terapeuticamente. Mas a grande questão é que quando esse comportamento ele foi criado e registrado, memorizado, registrado como um padrão na minha mente, ele me foi útil. Tá? Ele me foi útil. E nem sempre você precisa se lembrar quando foi que esse comportamento ele foi padronizado, quando ele foi registrado, tá? Mas isso é um papo para outra hora também. Então, o que que acontece? Para essa cliente em específico, ela tinha esse comportamento de sempre, enfim, criar uma situação. Criar um conflito, criar algo para que ela conseguisse chamar a atenção da mãe dela. E isso veio desencadeando outros problemas na vida adulta. Por quê? Porque esse comportamento não ficou lá na infância. Porque isso foi registrado de maneira inconsciente, foi sendo repetido de forma automática. Essa não foi a única vez, tá? Isso foi algo que ela relatou durante uma sessão, mas não foi a única vez que ela criou esse tipo de situação para chamar a atenção da mãe. Então isso veio reverberando na vida adulta. Tanto é que teve uma sessão que ela conseguiu perceber e identificar que hoje na vida adulta ela repetia esse padrão de forma inconsciente. Muitas vezes acordava e queria cancelar toda a agenda de atendimento do dia, e aí quando ela pensava em cancelar a agenda para alguma coisa, ou às vezes uma indisposição e etc, ela pensava em cancelar a agenda já ligando para a mãe, já pensando em ligar para a mãe. Era tipo assim, acho que eu vou cancelar a agenda, mas antes eu vou ligar para minha mãe para saber o que ela acha. E a mãe tipo em outro país, ou a mãe ocupada com outras coisas, e ela fazendo de tudo para chamar a atenção da mãe. Outro dia, conversando com uma cliente, e ela reclamando que a mãe sempre ligava para reclamar, que a mãe sempre ligava para fazer fofoca e etc, mas que ela conseguiu perceber que a mãe só tinha aquele comportamento com ela, só fofocava com ela e depois ainda ficava falando dos comentários dela e etc. E aí ela conseguiu identificar que esse comportamento da mãe fofocar era só com ela. E aí eu falei para ela, você já percebeu que este pode ter sido o único assunto que você encontrou para conseguir se relacionar com a sua mãe? E por isso que hoje você percebe que mesmo não gostando de fofoca, mesmo não gostando desse comportamento da sua mãe, você liga para ela ou se conecta com ela para fofocar, muitas vezes para perguntar se ela tem alguma novidade ou se ela tá sabendo sobre algo de alguém, porque é a única maneira que você tem de se conectar com a sua mãe, e esse é o único momento que você se sente percebida, que você se sente aceita, que você se sente validada e que você se sente amada. E aqui tem vários pontos. Às vezes o seu caso não é a fofoca, mas às vezes a sua mãe só te dá atenção quando você adoece. Às vezes a sua mãe só te dá atenção quando os seus filhos adoecem. Às vezes a sua mãe só te dá atenção quando a sua vida está um caos. E aí parece loucura, mas inconscientemente você começa a produzir caos para que você tenha mais atenção da sua mãe. Marjorie, que loucura! Eu sei que parece loucura, mas é exatamente assim que acontece. E não adianta você dizer, não, porque comigo não, porque comigo não. Eu tenho certeza que se você parar para observar todas as vezes que você se sentiu percebida, aceita, validada, respeitada e muitas vezes até amada pela sua mãe, observa aí qual é o padrão. Qual é o padrão? Todas as vezes que você se sente assim, ai, nossa, nesse momento aqui eu estou sendo amada por ela, nossa, nesse momento minha mãe está me validando, nesse momento a minha mãe está me percebendo. Tem mulheres que vivem recomeçando porque ela só é percebida pela mãe quando ela desiste, quando ela fracassa. Ela só tem o apoio da mãe, a validação da mãe, o amor da mãe quando ela está fracassando, quando ela está na pior. E aí então ela começa, desanima, ela começa, para. Ela vai bem, ela interrompe.
Ela vive ciclos de fracasso e não consegue perceber por quê. Começa a identificar quais são os padrões. Quais são os padrões? Às vezes a sua mãe só te dá atenção quando você briga com seu esposo, porque aí ela vai te dizer, tá vendo, minha filha? Homem nunca prestou. Tá vendo, minha filha? Seu pai era pior que isso. Tá vendo? Identifique o padrão, porque você pode estar viciada no caos. Viciada no caos. Por quê? Porque a atenção da sua mãe, o amor da sua mãe, essa validação é tão importante para você e você só consegue ter tudo isso quando você está sofrendo, quando você está na pior, quando você está triste, quando você está passando por desafios, que você se coloca nesses caos, nesses desafios, nesses dilemas, nesses problemas, para conseguir estar ligando o tempo todo, falando o tempo todo, porque essa ferida de rejeição tá o tempo todo aí gritando por socorro, tá doendo demais. Faz sentido para você? Eu sei que é um assunto delicado, mas deixa aqui nos comentários o que mais fez sentido pra você. Qual foi desses padrões aqui que você conseguiu identificar? E claro que não são somente esses 4 padrões. Claro que não são somente mulheres que se sentiram ou que foram ou que ainda são rejeitadas, que ainda se sentem rejeitadas pela mãe, que vivem isso, que sentem isso daqui. Tem muitas mulheres, esses padrões se repetem também quando existe o abandono paterno. E também não são somente esses 4 padrões, tem muitos outros padrões aqui que eu posso mencionar. Mas como eu disse, esse é um assunto denso, esse é um assunto delicado, é um assunto pesado, eu sei que é um assunto que dói, que ativa gatilhos, que traz memórias, que, enfim, que geram dores e etc. Mas o mais importante é você identificar qual é o gatilho que te leva a repetir esse padrão. É quando está tudo bem. Eu tô tudo bem, tá tudo ótimo. Mas aí, quando tá tudo ótimo, minha mãe não me elogia. Quando tá tudo ótimo, minha mãe fica reclamando que eu não ligo pra ela. Ou quando tá tudo ótimo, eu ligo pra minha mãe e ela não quer conversar comigo direito. E aí, o que acontece? Você dá um jeito das coisas ficarem bem ruins pra você poder ligar, pra sua mãe poder te ouvir, pra sua mãe não ficar reclamando que você tá muito ocupada, que você está distante, que você está esquecendo dela, tá? E você não quer se sentir rejeitada por isso. É muito importante, Boss, que você não ignore o impacto negativo gerado por uma ferida emocional. Não tem modelo de negócio, não tem esposo, não tem homem, não tem amizade, não tem país que vai fazer com que essa dor diminua. Você precisa tratar essa dor. E esses impactos, eles vão se multiplicando, eles vão se escalando, eles vão aumentando. E até quando você vai conseguir ignorar essa dor? Se é que você já não esteja mais conseguindo ignorar. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Tem muito mais coisa pra falar com vocês. A minha mente fica borbulhando. Tem hora que eu fico até meio paralisada assim, porque são muitas informações. Mas eu acredito que esse vídeo, que esse conteúdo já vai trazer luz a algumas coisas que você não estava conseguindo enxergar. Alguns pontos cegos que você não estava conseguindo enxergar, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, de dar like, de compartilhar com as suas amigas, tá? E existe, o principal aqui que você precisa entender, Boss, é que existe solução. Você não nasceu para repetir um padrão que te faz sofrer, que te gera ainda mais dor, que te gera desconforto, que te gera humilhação e etc. Tem como mudar essa realidade. Mas você só vai conseguir mudar essa realidade. Não é com um vídeo de YouTube que você vai mudar essa realidade. É com um tratamento terapêutico. É com um acompanhamento terapêutico. Aqui embaixo está um link para você saber mais sobre o meu trabalho e eu te vejo no próximo vídeo.